Oh, que interessante que Oh, estamos nessa quarta-feira. o que E está aí, acontecendo? E olha que cadê eu sua estou voz? só do celular, eu não estou com Wi-Fi Será geral, não. que... Ah, o que foi? Mas bora lá. Peraí, deixa eu tirar meu... Agora tô. Acho que é do meu fone. Tô te ouvindo, Então tá. tá? Minha. Vamos esperar que as outras pessoas que estavam no outro vídeo entrem também, né? Que pena. Isso, isso. Menina, mas é incrível, né? A internet aí não tá muito legal, né? Pois é. Hum, Acontece. 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 Enquanto isso, Mas vamos fazer os convites? então, mas você sabe que interessante, né, Regina? Que quando a gente começa a falar de algo assim, como é que eu vou dizer assim, de expansão, é engraçado, né? É engraçado como as coisas caem, né? A internet cai, sei lá. É tanta coisa acontece, eu acho que já é uma coisa bem corriqueira, né? Quando a gente fala de expansão da consciência, quando a gente fala de energia, quando fala de vibração, quando a gente começa a mexer na caixinha, né? As coisas acontecem assim. As energias vão se movendo, né? E Ai, é ai. bem por aí. Vamos Pois lá, é. vamos enviar os aviãozinhos? Já enviei um monte. Bora lá! Já Vamos enviei embora! e tomara que quem estava antes entre novamente. É, tomara, né? Então, começamos a falar, né, sobre a questão dentro dos processos, né? Eu tenho visto, você estava falando da sua questão de, na semana passada, não estar bem, né? Não estar confortável para fazer a live, inclusive, porque você estava tossindo muito. E a gente começou a entrar nesse assunto na questão do corpo falar, né? Ou da vida nos fazer dar uma, entre aspas, dar uma parada, né? É. Repete aí o que você falou. Então, eu falei que eu aprendi que quando a gente não para, a vida para a gente, né? E a partir do momento que eu comecei a me aprofundar no autoconhecimento e me conhecer melhor, né? E a conhecer como é que funciona o universo, né? Que tudo é vibração, tudo é energia, né? Então, é, eu comecei também a prestar atenção no meu corpo, que isso, essa coisa do contato com o corpo, eu aprendi muito com Lattes, né? Fazer pergunta para o corpo. E então eu estava num ritmo assim, né? E veio aquele resfriado e eu fui. Eu costumo prestar atenção na dor, né? Quando uma dor vem, qual é a consciência que eu preciso acessar aqui? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que está aí no ar e eu ainda não me liguei? Então, veio esse resfriado e derrubou, bacana. Eu nunca tive um resfriado tão longo como foi esse. Então, foi interessante, que eram algumas coisas que eu precisava olhar, né? Que estava lá, guardadinho, né? Dentro da caixinha, e eu precisava olhar para tudo isso. E foi, assim, gratificante. Foi muito legal, né? Enquanto algumas pessoas assim reclamam, nossa, eu tô com resfriado, eu tô assim, que saco, que horror. Eu hoje é uma caminhada, hoje eu aprendi a olhar para isso e falar gratidão por essa consciência que eu tô recebendo agora aqui, né? Faz parte da cura, né? Da minha cura. E isso é muito gratificante, é muito legal. Apesar de ser realmente desagradável em alguns momentos, eu tive que parar atendimento presencial, enfim.
mas A foi vida para gratificante. mesmo, né? É, A vida para mas mesmo. Tá foi me muito ouvindo legal. bem? Tá me ouvindo? Estou, estou. Então tá. É que eu precisei pôr o fone aqui. Então, interessante isso, você falar disso, porque eu tenho visto muita gente nesse processo. Várias pessoas conhecidas, clientes, amigos até, tá, vizinhos. Então a gente vê, é aquela coisa, né? Claro, esfriou, vem as viroses, né? Mas tem aí a questão metafísica que a gente precisa justamente parar para entender, né? O que que vem, o que que tem além aí dessa virose, né? Entre aspas, virose, né? Porque qualquer coisa, qualquer eu não quero usar a palavra doença, mas qualquer sintoma, né? Qualquer coisa que o corpo expressa tem um porquê, né? Afinal, tudo é energia, tudo é informação e tudo é vibração. Então, por que eu me coloquei naquela vibração da virose? Por que eu me coloquei naquela vibração, né, do resfriado, da tosse, seja lá o que for, né? Então, o que eu preciso prestar atenção? O que eu preciso olhar, né? Ei, meninas, boa tarde. Olha lá, Karina, saudade Beijo, também, Karina. Karina. Beijo, beijos. Legal você aqui. Então, e Então, aí? vai. Não, e aí é engraçado que eu comecei falando até no outro vídeo, eu comecei falando que quando a gente para combinar o que a gente vai abordar na live, são tantos os assuntos, né? É tanta coisa que a gente quer falar, é tanta coisa, e o tempo é tão pouco, e a gente realmente tem que fracionar isso. E o interessante é que sempre tem a ver, né, com o que a gente está passando naquela semana, né? A gente acaba optando ou sendo levadas, né, sendo levadas a optar por um assunto que é real, se torna real para a gente naquele momento e quando a gente vem trazer, né, para as pessoas, a gente está falando da vida da gente mesmo, né? A gente não está aqui simplesmente, porque eu peguei um livro, né? Eu peguei um livro, eu li, eu estou destrinchando ele e aí vou vir aqui discorrer desse assunto. Não é isso, né, que a gente traz. Por isso que a gente fala que é o nosso bate-papo, né? A Você gente quer começar? falando das nossas experiências, né? Pois é, Isso pois é. aí não tem forma melhor para a gente estar contribuindo com a vida do que contar as nossas experiências, né? Porque o que eu faço é experiência minha de vida, né? Não é porque é aquilo que você falou, não aprendeu no livro, não estudou só. É, O que eu faço é o que eu passo para as pessoas, eu pratico, né? É por aí. é verdade. É bem assim, porque assim, a gente vinha aqui falar de teoria, a gente poderia discorrer, né, de um monte de assunto, mas o mais interessante, né, principalmente a gente que se torna terapeuta ou que a vida conduz e quando a gente menos espera a gente se vê terapeuta, né? Pelo menos comigo foi assim, eu fui conduzida, né? Uhum. Então, é interessante como a gente vai percebendo que tudo que a gente vai vivenciando, sim, Karina, só podemos levar o outro É, até onde nós somos. É bem isso. é bem Por isso isso, mesmo. por isso que eu sei que Regina também é assim, por isso que a gente não para de estudar.
Por isso que a gente não para de se aprofundar, por isso que a gente não para com o autoconhecimento, porque a gente sabe que quanto mais... Sabe aquela frase também? Quando eu mudo, o mundo muda. Por quê? Quanto mais eu me transformo, mais eu tenho a capacidade de ajudar todo o meu entorno nessa transformação, né? É bem isso. Então, quando a gente assume percebe... nossas responsabilidades, né? Pois é. E aí a gente percebe que tudo que a gente passou foi necessário e serve como experiência para a gente ajudar na condução do outro, né? Falando agora como terapeuta. Tudo que a gente passou, olha quanta coisa, gente, que às vezes a pessoa vem um cliente, traz um assunto e tal, e eu, nossa, cara, eu já passei por isso. Então, você sabe exatamente qual a dor daquela pessoa. Você sabe como que você também saiu dali, então você tem condição de ajudar o outro, não tirar o outro. Não é tirar o outro, é ajudar o outro a reconhecer recursos, os recursos dele, para ele também fazer a transformação dele, para ele também fazer o caminho dele e sair daquela situação, né? Sim. Então, quando a gente propõe aqui esse bate-papo, é justamente isso, é trazer para vocês as nossas histórias, as nossas transformações. E nessas últimas lives que a gente está falando de processos, sim, Karina, sempre tem a ver conosco, né? Agora que a gente está falando, então, de processos, é isso mesmo. Olha só o processo que a Regina acabou de falar para a gente aí, né, do tempo que ela passou aí se recuperando, do resfriado, né? Então, tudo é um processo para a gente justamente observar o que aquilo está nos falando, o que aquele momento está trazendo como aprendizado, o que eu vou levar dali, né? Porque, na verdade, as coisas só vão realmente valer a pena se você sair dali transformado. Não é, Regina? Sim. Pega essa bola aí agora. Sim, é aquela história, né? Você lê um livro e deixar ele lá na estante, só o quê? Só te trouxe mais conhecimento, não é verdade? Mais informação. Agora, você lê o livro e você manter ele aberto e praticar o que está ali é outra coisa. O que você ia falar? É sabedoria. Porque eu tenho um monte de livro aqui, tem vários. Sim. Livros de estudo, né? Livros até mesmo assim, né? Sem ser de estudo. Mas assim, que nem você está falando, a gente ler e ficar e ter a informação é conhecimento. Você se enche de conhecimento. Agora, você levar aquilo para a vida e aplicar é sabedoria. Eu acho que né? Oh, me deixa na saia justa. Mas então, chegou um momento na vida que eu acho que é muito comum na vida das pessoas, que quando você começa a repetir histórias, padrões, né? Que vai repetindo, você está num sofrimento, aí você passa aquilo ali, aí numa outra situação, aquilo ali se repete e vai. E quando você chega um momento, né, que a dor é tão grande, você fala assim, oh, caramba, o que está acontecendo aqui? Por que essa história se repete? Né? Por que está se repetindo? E aí, quando a gente começa a mergulhar no autoconhecimento e que a gente olha para a coisa e fala assim, putz, foi eu que provoquei tudo isso? Eu que criei tudo isso, né? Então, você está olhando para isso, então tá. Eu escolhi, muitas pessoas escolhem, mas tem muitas pessoas que não escolhem olhar para aquilo ali e transformar.
mudar de caminho, né? Porque, conforme já falamos aqui em outros bate-papos, que as pessoas, elas são, que as pessoas que passam nas nossas vidas, elas são nada mais do que atores que estão ali para contribuir para a gente se olhar, né? Porque são espelhos. Então, quando a gente continua a repetir história, os atores até mudam, alguns mudam, outros não, mas continua ali. Mas quando a gente começa a olhar e fala assim, caramba, o que que tem aqui? Né? O que que tem aqui? Qual o movimento que eu preciso fazer? E dependendo da intensidade da dor, a gente escolhe mudar o caminho, né? Eu acredito que a dor da Adriana foi de uma intensidade tão profunda que fez com que ela buscasse se conhecer, se olhar e mudar o caminho. E mudando o caminho, com certeza você muda tudo. E foi o que aconteceu comigo, né? A minha dor era tão profunda e que cheguei no ponto, tá bom, eu pago para ver tudo que eu tenho que ver aqui. Vamos abrir a telinha aí, né? Liga a tela aí da TV e mostra o meu filme, a minha história. Foi bem assim, né? E foi um processo muito intenso, né? Que mexe com toda a nossa estrutura, com todo o nosso sistema celular, molecular, né? Com toda a parte física, com toda a parte emocional, com todos os nossos corpos, né? Os corpos sutis aí que nós temos, até mesmo o corpo espiritual. Você começa a fazer um movimento na vida que faz com que a gente escolha fazer essa mudança. E quando a gente faz esse caminho e a gente começa a se conectar com essa realidade aqui, né? Porque, Adriana, realmente é um estudo que você não fica só no autoconhecimento, a gente vai além, né? Sim. A gente começa a mergulhar em estudos que a gente começa a ver qual as verdades que estão aí, ou as mentiras que são contadas para a gente. Então, aí começa um processo bem profundo que a gente muda. Pois, pode falar? Não, eu só quero colocar o seguinte, você está falando, né, do autoconhecimento e do conhecimento das coisas externas, né? Que vão, o que é externo, na verdade, ele vai vir a partir do momento que eu vou me conhecendo e vou me abrindo, a minha consciência vai se expandindo, aí a gente vai ficando apta para novas verdades. Sim. Porque muitas dessas coisas ao nosso redor também, elas só se apresentam, né, esse conhecimento a mais, digamos assim, do mundo, eles só se apresentam conforme a gente tem a consciência suficiente para esse entendimento. Porque senão eu não vou olhar para aquilo. Quanta coisa está acontecendo no mundo e tem gente que não faz ideia. Sim. Não é verdade? Sim. Por quê? Porque olha, mas não enxerga. E por que não enxerga? Porque a consciência não está apta para aquele entendimento. A Karina até colocou, se abre para o todo, né? Para o novo. Para o novo. Isso mesmo. E eu acho até para o todo, né? O todo no Deus, né? Que a gente se abre para essa energia divina, né? Mas, impreterivelmente, sem sombra de dúvida, começa no autoconhecimento. Tudo começa no autoconhecimento. Porque eu não tem como eu expandir a minha consciência sem eu começar a conhecer o que eu carrego dentro de mim, quem eu sou de verdade, ou como que eu estou nesse momento,
o que eu preciso limpar, o que eu preciso descarregar, o que eu preciso soltar para poder abrir esse espaço para expansão, né? E acaba abrindo um leque de possibilidades, né? Nessa caminhada, porque a gente começa a olhar de uma forma mais ampla, né? E a gente vai fazendo o nosso processo de cura e de tal forma que a consciência está assim, expandiu. Não tem como mais voltar atrás. Não tem. Ela expandiu, não tem como contrair mais. Porque as informações que entraram, você não vai tirar. Não tem como. Você recebeu aquela informação e pronto. E a partir daí, a gente começa a se olhar, a gente começa... Aquilo que eu falei ainda agorinha ali, putz, grilo, foi eu que criei essa porcariada toda na minha vida. Se a vida tá esse horror, eu que criei. Que antes a gente ficava como? Ah, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é do filho, é do pai, da mãe, do irmão, do chefe, né? E não é. Eu trouxe aquilo para mim. Ah, mas eu criei um desequilíbrio na minha vida? Sim. Criou. Porque isso está em mim, né? Está dentro de mim. Então, é preciso limpar isso. Fazer essa limpeza, abrir os olhos, né? Eu falo que não só abrir os olhos aqui, mas não só os olhos da mente, mas os olhos da alma. Você permitir a sua alma, sua centelha divina se manifestar. E você fazer esse caminho, né, de olhar com outros olhos. Tá, eu assumo, eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida. Se eu criei a desarmonia, agora eu vou arrumar isso, eu vou criar harmonia, eu vou trazer harmonia para mim. Né? Não é mais ficar metralhando todo mundo, porque a minha vida tudo dá errado, porque está uma bagunça. Ninguém tem nada a ver com isso. Até porque o outro não existe. E aí, Adriana, como é que essa história que a gente descobre que o outro não existe? Como assim que o outro não existe? E aí, Adriana, então, como é que fica isso? Tudo isso que você está dizendo, Regina, precisa de autoconhecimento para chegar nisso tudo que você está falando aí. Esse entendimento de que sou eu que crio a minha realidade. Esse entendimento de que não é culpa do outro, mas também não é minha culpa. Responsabilidade. Mas é minha responsabilidade. É. E, uau, se eu fui responsável e criei com primor a porcaria que está na minha vida, então eu sou capaz de criar uma coisa melhor. Olha como que é interessante essa questão de quando você assume, quando você reconhece e assume que, uau, sou eu que crio. Legal, ótimo. Eu não vou ficar deprimida porque, poxa, então fui eu que criei essa bagunça toda. Não, eu vou ficar legal. Fui eu que criei, então eu posso descriar e posso criar algo melhor. É louco mesmo, Karina, é tudo muito louco. E aí, mas isso sim vai exigir o autoconhecimento para eu chegar nessa consciência. Ah, tá, mas e aí? Então, como é que eu faço para mudar? Aí, nesse processo desse mergulho interno, desse mergulho de se conhecer, tá? Você vai descobrindo recursos novos, você vai descobrindo um outro você. Porque até então, antes da gente mergulhar no autoconhecimento,
Primeiro bate uma bad, exatamente, né? Mas sabe o que é isso? É o ladinho ainda, coitadinho, vítima. Nossa, mas eu sou tão boazinha, eu sou tão legalzinha. Eu sou tão legalzinha. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou tão boa para todo mundo. O que a gente... Gente, eu tenho certeza que vocês já escutaram muito isso. Ai, nossa, a fulana ela é tão boa, por que a fulana está doente? Por que apareceu essa doença na fulana? Ela é uma pessoa tão boa, tão caridosa. Gente, é dentro. A gente não sabe o que está no coração das pessoas. Não é que ela seja, que a outra pessoa seja má. Não é isso, mas qual o pensamento, qual o sentimento que ela fica carregando dentro, que o corpo, olha o que a gente começou falando na live, que o corpo, ele vai falar aquilo que é necessário. Quando a alma, sabe, quando a gente não deixa a alma se expressar, o corpo, ele vai gritar. Vai. Então, a doença, o sintoma, ele é uma mensagem. O sintoma é uma mensagem que a gente precisa aprender a decodificar para não deixar fluir, para não deixar evoluir. Sim. E lembrando, né? Bruna, que todo esse processo no autoconhecimento também faz com que a gente mude a nossa frequência, né? A Karina até colocou ali. É isso mesmo, Karina, vítima, né? A maioria, quantos anos eu fiquei nesse espaço, nesse lugar de vítima, todo mundo estava contra mim. E quem estava de fato contra mim era eu, né? Então, lembrando que tudo é energia, a mesma energia que eu crio para me colocar me perdoe a palavra, na piscina de merda, eu mudo a energia, né? Eu mudo a energia e saio dela, e elevo. Porque tudo é uma frequência. Se eu estou na frequência da tristeza, da vergonha, né? Do sofrimento, da raiva, caramba, eu estou na pior lá. Aí realmente vai chegar doença, vai chegar escassez, vai chegar conflitos em relacionamento, vai chegar um monte de lixo. Só rindo, né, Karina? Tem hora que a gente não aguenta, não, porque é assim que eu estava há uns anos atrás, entendeu? Então, assim, quando a gente muda essa frequência, não tem mais. Você está lá, você não é que é melhor do que ninguém, é um processo. Você já se conhece, você já buscou as informações, como que funciona a mente, como funciona o ser humano, que tudo no universo é energia, é vibração, e que nós criamos nosso campo eletromagnético, nós já falamos disso aqui, né? E a gente vai trazer para o nosso campo aquilo que nós estamos vibrando, né? Então, quando você escolhe já sair desse lugar, né, você muda totalmente o seu olhar para a coisa. Completamente. É uma mudança incrível. E não tem como fazer outro caminho. Então, é olhar, né, para a dor, uma dor emocional, uma dor física, uma doença, no caso que a gente colocou no começo da live, né? O porquê que não fizemos a live semana passada, porque eu estava no resfriado. Então, assim, é um processo que a vida está falando comigo? O que ela está pedindo para me olhar? Por que eu não estava dando atenção a determinada coisa aí? Então, veio a gripe com tudo ao ponto de eu não poder estar aqui, né? Então, é fundamental quando nós estamos nesse processo de autoconhecimento, de transformação, a gente fica mais conectado com o nosso ser, né? Com a nossa centelha divina.
E quando nós estamos conectados com o nosso ser, é incrível. É incrível mesmo, né? Que até esses dias a gente estava conversando, né, Dri, do ter, do ser, né? E quantas pessoas se perdem no ter, né? Pessoas que buscam amor desesperadamente, pessoas que buscam dinheiro desesperadamente, pessoas que buscam carinho, atenção, enfim, não importa. É ser. Eu quero o amor, então eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu quero prosperidade, eu sou a prosperidade. Até no começo, é até meio estranho a gente estar falando isso, mas conforme você vai passando o processo, você vai se conhecendo, você vai tendo mais percepção disso tudo, a gente começa a incorporar isso. Como que eu quero ter, por exemplo, dinheiro, né? Uma vida próspera financeiramente, sem ser. Se tudo é um campo, né? Se tudo é um campo eletromagnético, se é vibração, Atraído, e né? Eu vou ter o dinheiro se eu estou preocupada com a falta. Se eu estou preocupada com o que eu vou pagar aquela dívida. A Karina está falando que também está saindo de uma gripe forte. Olha, Karina, olha pra eu isso. espero que você já tenha captado a mensagem, tá? Olha bem! Eu espero que você tenha captado a mensagem. E é interessante também falar, Regina, que, olha só, o processo, o processo ele é constante, né? Então, não acontece uma vez só, né? Ele vai acontecendo ao longo da nossa vida. Então, quanto mais a gente fica ligado, a gente busca o autoconhecimento, a expansão da consciência, mais rápido a gente vai saindo dos outros, né? Dos outros processos, porque você já se liga, opa, peraí, o que isso está querendo me dizer? Não é que nem antes que a gente passava uma semana de cama e, ó, remédio para dentro esperando passar. É como o remédio, né? Não, nada contra o remédio, pelo amor de Deus. Sim. Né? Nada contra, mas a gente tem um momento que precisa do remedinho? Sim, precisa, porque eu precisei. Mas a gente tá olhando para tudo isso e como é que fala? Percebendo o que a vida está falando, né? Porque o que eu quis dizer, e eu até segurei, o remédio, algumas vezes, é um anestésico, né? Para você não olhar. Porque você vai te tirar daquele sintoma e vai passar batido. Exatamente. Ele vai fazer um curativo, né? É o curativo em cima do sintoma e tal, não sei o quê, né? Mas é necessário, sim, esse olhar um pouquinho mais profundo para captar essa mensagem, né? Exatamente, Karina. Quando a gente se conhece, já sabe como funciona. E nisso, a gente vai cada vez mais, como é que eu vou dizer assim, até eu tinha um professor que falava assim, né? Que você pode medir a evolução do tempo que você passa dentro do buraco. Entendeu? Porque a gente vai ter vários buracos ao longo do nosso caminho. Antigamente, eu caía no buraco e ficava lá chorando. Ai, coitadinha de mim, né? Aquela coisa da vítima, do outro que é culpado. Eu caí por causa do outro, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Depois, nesse autoconhecimento, a gente cai no buraco, opa, né? Já levanta, sai. Então,
quanto menos você passa dentro do buraco, é sinal que mais você está se conhecendo. E entra também aquela questão da resistência. Porque quanto mais você resiste, mais dor. Persiste. Quanto mais você resiste, mais persiste. Então, mais dor. Então, infelizmente, a gente vê pessoas, sabe, num círculo vicioso de dor, 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 mas não abre a consciência para captar a mensagem, o que aquilo está querendo dizer. Ainda está muito no externo, olhando para o lado de fora. Para fora, exatamente. Olhando para fora. Sendo que o momento, respostas fora. Sendo que o momento ele está ali falando, olha para você, interioriza. Né? E muitas vezes a resposta está tão próxima. Às vezes a resposta está tão evidente, mas a pessoa ainda fica nesse olhar para o lado de fora, né? Então, por isso que a gente fala sempre aqui o autoconhecimento, porque quanto mais você se conhece, as pessoas me acham rude demais porque não querem mudar. Karina, às vezes dá vontade você dar umas sacudidas, né? Mas nem sempre é possível, né? Porque é um processo que realmente é o outro que precisa enxergar. Quantas vezes você fala, você mostra, sabe? Mas se a pessoa não está com a consciência, não tem espaço na consciência dela para aquele entendimento, sabe? Ela não vai enxergar. E, infelizmente, a gente vê as pessoas sofrendo. Você quer ajudar, mas a pessoa primeiro precisa se ajudar. Sim, é um processo individual. Até ver se eu entendi o que a Karina quis dizer. As pessoas acham rude demais porque não querem mudar? É isso, Karina? Eu acho que tem um meio ali. Você te acham rude demais porque as pessoas não querem mudar isso? Porque, veja bem, presta atenção aí não sei se eu entendi o que você quis dizer. Mas a mudança começa com a gente, né? E para o outro mudar, a gente não muda o outro, a gente não muda ninguém, né? Então, quando a gente começa, você tá se colocando, você falou, te acham rude. Por quê? Porque você fala? É porque eu falo o que é que está acontecendo com eles. Aí as pessoas, você, menina. Aí as pessoas também não estão prontas para ouvirem que elas são as responsáveis. Outro nível de consciência. Esse é o grande desafio da vida. Você imagina dentro de uma família e você está vivendo isso, né? Então, é o nível de consciência de cada um. Não adianta. Ninguém muda ninguém. Karina, não é você que está errada. Você não está errada. Você está falando, você está fazendo o seu papel. Infelizmente, o outro não está preparado para ouvir. Olha, eu já ouvi pessoas criticando, falando mal mesmo de terapeutas, porque o terapeuta virou e falou uma verdade. A pessoa ficou assim, indignada, mas não olhou para ela. Ficou indignada com o terapeuta. A Karina disse que é a doida da família. Bem-vinda ao clube! Uau! Bem-vinda! Bem-vinda! E ó, Karina, adoro! Quero mais ser chamada de doida.
Sobe na nave, amiga. Ó, tem uma frase do professor Hermógenes, que ele diz assim: Deus me livre de ser normal. E eu carrego isso a minha vida inteira, tá? Mas, olha, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que não assumem a responsabilidade, não assumem o próprio processo, né? E aí a gente precisa, aí você tem que se trabalhar, né? Nós temos que nos trabalhar, né, Karina? Para a gente ter essa percepção e ter também, como é que fala? A gente precisa se trabalhar para a gente não sofrer porque o outro não quis assumir o processo. Eu estou te falando, eu vivenciei muito isso como professora de yoga. Muito, muito. Porque a pessoa, ela só vai... Você como terapeuta, Karina, você vai entender bem o que eu vou dizer também. Enquanto terapeuta, a gente, no começo, a gente quer que o outro, né, quer que as pessoas venham, quer fazer bem, quer que o outro melhore, e você chama, você convida. Aí, quando a pessoa não vem fazer o tratamento, não vem na sessão, ou eu, no caso, nas aulas de yoga, eu ficava frustrada. Eu ficava extremamente frustrada, porque a pessoa chegava, a pessoa já chega, não para prevenir, mas já chega com um problema, né? E aí, você olha para a pessoa e fala, nossa, no meu caso, né? Ai, a yoga vai ser ótima para essa pessoa, tal, não sei o quê. Chega na outra aula, a pessoa não vai. E eu no começo ficava muito frustrada. Sabe? Aí eu ligava para a pessoa, insistia, até que eu fui aprendendo que não era eu que tinha que ficar insistindo para a pessoa. Eu procuro não falar se a pessoa não perguntou, mas é desafiador. É um processo também, é um aprendizado nosso. Eu fui aprendendo ao longo, né, da minha... Enquanto professora de yoga, eu fui aprendendo a me desapegar do processo dos meus alunos, do resultado dele. Eu fui aprendendo a me desapegar do resultado. Eu fazia o meu melhor. Isso eu tinha certeza. E me desapegava do resultado, porque aí é a parte deles, né? A gente faz a nossa parte o melhor possível. Mas a parte do outro, sinto muito se ele não faz, né? E aí a gente também vai aprendendo, Karina, a desapegar disso. É uma pena, a gente lamenta que a pessoa não volte na sessão, que a pessoa não faça a parte dela, que a pessoa não volte nas aulas. É lamentável, mas você fez a sua parte. Por isso que tem aquela perguntinha assim, né? O quanto é profunda a sua dor? Né? Até onde vai a sua dor? Porque existem pessoas que esperam um milagre. Está buscando lá fora o que está aqui. Né? Que o processo é interno, não é lá fora, não tem nada lá fora. O que está lá fora é reflexo do que está aqui. Então, até onde vai a sua dor? Porque as pessoas esperam um milagre, que vai aparecer uma fada, que vai com a varinha de condão, tchum, mudou, tirou a dor. E não é. Nós estamos aqui para nos lapidarmos, para nos relacionarmos e crescermos nisso aí. Porque o ser humano, ao longo de toda uma história, se perdeu. Nós, assim, acreditamos que estamos separados e não estamos separados. Está todo mundo junto e misturado, né? Então, qual é o sentido hoje? É nós retornarmos à nossa essência, à essência divina, né? Acessarmos a nossa centelha divina. E o trabalho é interno. Não vai ter mágica. As terapias funcionam,
ajudam no processo profundamente, mas depende de cada um. Por quê? Se você tem um cliente, ele está numa dor profunda, e você está orientando, e na semana seguinte ele volta, ele não fez nada do que você orientou. Amiga, olha só, nós temos mais 5 pelo horário aqui, temos mais 5 minutinhos, tá? É que nós entramos de novo, né? Ah, é verdade. Acho que verdade. vai dar umas 6h20, mais ou menos. Vamos ver. Tá bom, tá. Então, rapidinho, só para desenrolar isso aqui. Então, assim, até que ponto é a dor? Se eu estou com uma dor muito profunda, Regina, quando a minha dor é tão profunda, tão profunda, tão profunda, que se me mandasse deitar lá no asfalto e plantar bananeira, porque eu ia me curar, eu fazia isso, entendeu? É claro, isso é uma metáfora, né? Estou falando de uma forma bem exagerada, né? Eu não vou chegar nesse ponto, mas assim, dentro a gente tem que ter discernimento. O que o coração pede? O meu coração pedia para seguir aquilo ali. Eu seguia. Se determinado terapeuta e aquilo não batia comigo, tá tudo certo, valeu a experiência, tchau, né? Então, é olhar para tudo isso, porque existem muitas pessoas que se auto-sabotam e ela não faz o que precisa ser feito. Ah, eu já passei por várias terapias, não deu resultado. Será que os problemas... Né? A questão está nos terapeutas? Onde que está a questão? Então, realmente a pessoa olhar, realmente ela quer se curar? Né? Porque o terapeuta ele vai fazer o papel dele de dar uma ajuda, vai oferecer ferramentas para poder ajudar ali. Mas o Salvador, o grande Salvador que nós estamos esperando, somos nós mesmos. E assim, não é... A questão também não é deixar a dor chegar a nível insuportável. Não precisa isso, né? Não precisa, não há essa necessidade. Por quê? Por que tanta resistência? Por que a gente ainda vê pessoas resistindo tanto? Tá? É o ego, né? E aí acaba que quando essa dor fica insuportável, aí ela vai ter que fazer coisas que, nossa, vai dar muito mais trabalho, lógico, né? Sim. Porque aí ela vai ter que cavucar forte. mais profundo. Sim, E mostra. A dor tem que ser muito profunda para que realmente faça você mudar. Então, não precisava ser assim, né, Karina? Nem precisava ser assim. Porque eu penso que seja assim, quando a gente fica muito na resistência, na verdade, quem está resistindo é o ego, né? Ele não está permitindo a mudança, ele não está permitindo ceder, né? Por várias questões, talvez medo, não quer mudar, né? Comodismo, várias questões. É o ego que está ali agindo. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, que é o ego, no meu caso, era o ego muito forte, que não permitia que a Regina Centelha agisse, né? Trabalhasse, não deixava a Centelha trabalhar. Hoje não, hoje eu tenho uma capacidade de perceber quando ele está ali atuando ou quando é a minha centelha, né? Mas foi um processo... O autoconhecimento, o processo de autoconhecimento, ele vai nos ajudar a distinguir exatamente isso. Quando que o nosso ego está tão forte? A gente pode até numa outra live trazer esse assunto de ego, centelha, né? Essas coisas assim. Por quê? Porque a gente ouviu muito, eu pelo menos lá no começo, lá dos meus estudos, a gente ouvia muito assim, tem que matar o ego. O ego é o grande vilão. E não é isso. O ego, ele é o nosso decodificador do mundo externo. Ele tem o seu papel. Né?
Ele tem o seu papel e muito importante, muito. Só que ele tem um limite. Ele tem o seu papel e ponto. Então, tem muita gente que fala assim, né? O ego inflado. Sim, porque o ego ele tomou conta, ele quer mandar e comandar, ele está acostumado com isso. Então, é mostrar para o ego, ensinar para o ego, para ele voltar para o lugar de origem, né? E, a partir daí, começar a abrir o espaço para a nossa parte divina, nossa centelha divina. Tem vários nomes, né? Vários nomes que a pessoa pode chamar, mas essa nossa parte intuitiva também se expressar, falar, o nosso eu verdadeiro, falar, que é aquele que tem a conexão com Deus e vai trazer as respostas de tudo aquilo que a gente quer, vai trazer as soluções, vai nos ajudar a entender as mensagens dos sintomas que a gente começou falando aqui, né? O que as doenças estão trazendo para a gente de mensagem, o que aquilo, né, pode estar significando naquele momento. Porque hoje, um resfriado, uma virose, pode significar uma coisa. Daqui a um tempo, pode significar uma outra coisa. Qual mensagem lá naquele outro momento? Sim. Então, a gente vai crescendo, a gente vai expandindo a consciência, a gente vai se conhecendo mais para esse entendimento, né? Sim, sim. Até voltando um pouquinho no ego, né? Me lembrou, quando falo no ego, não tem como não lembrar do professor Hélio Couto. Ele fala assim, olha aqui o ego, você fica aí do lado, tá bom? Fica aí, porque agora é a centelha que vai trabalhar. Então, é bem por aí, sabe? É deixar a centelha trabalhar. O ego, porque ao longo da vida ele realmente vai tomando conta de tudo. Muitas vezes fazemos coisas que não queremos fazer, mas é porque ele está no comando, né? Porque nós somos amor. A grande verdade é que nós somos amor. É isso. Só que está bem lá no fundinho, né? Todos nós somos amor, somos luz. E é permitir que essa luz brilhe, né? Venha à tona. E imagina se cada centelha que vai permitindo deixar essa luz vir à tona, imagina como fica o mundo. Uma luzinha acende aqui, outra luzinha acende ali, outra acende lá. E isso me fez lembrar uma aula que eu tive, agora eu não vou nem lembrar qual curso, tá? Que falava justamente isso, da questão da consciência das nossas células. Né? Que conforme a gente vai interiorizando, a gente vai se conhecendo, é como se a gente acendesse a luzinha de cada célula. Aí você vai acendendo uma e outra, e outra, e outra, até que você está toda iluminada. Gratidão, Karina. Gratidão por estar aqui, viu? Gratidão. Ó, muito Agora, Indri. Aham. Vamos lá? Considerações finais aí. Bom, gente, gratidão porque esteve aqui conosco, gratidão pelo bate-papo, viu, Karina? Que outras pessoas também possam interagir com a gente dessa forma, que é isso que a gente quer, um bate-papo quântico, né? Quanto mais pessoas, melhor. E o nosso recado de hoje é isso, gente. Não deixa a dor persistir, não resista, sabe? Olha qual mensagem que o momento quer trazer para você. Aprenda com isso. Autoconhecimento é o caminho. É isso aí. Realmente, reforçando o que a Adri falou, né? Não deixa a dor pegar forte, não. Confia, entrega. Entrega para a divindade.
sabe? E que porque ela sabe melhor do que a gente o que fazer. Não resista, solta, simplesmente solta. Ok, entreguei tudo aqui agora. O que pode ser de melhor aqui, né? E é isso, e de que gente. forma que eu posso sair transformada disso? É isso aí. Porque tudo é para o nosso melhor, tudo. Lembrando que a vida é generosa. A vida é generosa. Ela está sempre trazendo o melhor para a gente. Valeu, Gratidão, Karina. Karina. Gratidão a todos que estiveram com a gente hoje e aos que vão chegar depois. Isso aí. Gratidão, minha amiga Gratidão. querida. Até a próxima semana, gente. Até a Beijo próxima. no coração. Valeu. Um beijo, Dri. Um beijo a todos. Muita gratidão. Até. Tchau, tchau.